Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fute das Minas e Placar TV, mais uma semana aí, falando sobre futebol feminino brasileiro, Brasileirão, A1, A2, a gente vai falar sobre tudo hoje porque as competições estão nas suas fases finais, né? E para comentar junto comigo, como sempre, chamando aqui a minha parceirinha Mariana Santos, seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Amanda. Mais um dia aí, Fute das Minas, Placar TV, para falar tudo o que aconteceu na última rodada do Brasileirão aí. Muito bem, e tudo porque aconteceu muita coisa, né? A gente já tem as definições, né, das quartas de finais, aí já temos as equipes que vão se enfrentar, né, correr atrás nessa grande corrida rumo ao título, né, 2023. Mas antes disso, né, a gente precisa começar a falar, né, sobre um fato muito lastimável, né, muito decepcionante mesmo para uma competição do tamanho que é a Série A do Brasileiro Feminino, que foi o WO, né, da equipe do Real Ariquemes no jogo contra o Santos. Né? A equipe não, as jogadoras, as atletas decidiram não entrar em campo por uma razão, né? Aliás, por razões muito, como é que eu posso classificar, né? Muito sérias também, mas muito válidas. E a gente teve aqui, né, a Gabi Moraes, inclusive, que é uma jogadora, Gabi Moraes não, desculpa, Gabi Lira, é uma jogadora do Real Ariquemes, que ela falou ali, né, não foi nem antes da partida que deveria acontecer, mas foi depois de acontecido, sobre esse WO, né, sobre esse manifesto das jogadoras. A gente tem um vídeo aí para soltar, porque depois a gente vai comentar sobre isso. Salário, né? Em atraso. E a nossa briga, a gente precisa frisar isso. É pela modalidade. Hoje a gente não entrou em campo por não ter o salário. Mas para que a gente possa deixar de alguma maneira um pontinho positivo para que as novas gerações possam saber que o futebol feminino tem direitos e que não pode mais se brincar com isso. Então, a nossa luta, acima de tudo, é pela modalidade. A gente viu aí, né, o depoimento da Gabi Nunes. Também no site, né, do Fute das Minas, a gente fez uma matéria especial sobre esse assunto, né, realizou uma apuração, né, tanto eu quanto a Rafaela Razeira, Vitória Soares, a gente entrou em contato com as assessorias, né, conversou com algumas atletas do Real Ariquemes para entender melhor o que é que aconteceu. E o que mais chocou, né, Mariana, foi um WO, né, na maior competição do Brasil. Né? Por razões ali que, além da questão do atraso de salários, né, as jogadoras também chegaram a passar fome, né, em viagens, porque a equipe não fornecia, né, os alimentos, ou não fornecia valores para adquirir alimentos. Tem problemas aí também com o médico, né, com o fisioterapeuta, que não estavam presentes nos treinos, então qualquer lesão que acontecesse ali, mas no geral, assim, uma estrutura defasada, né, para uma equipe que estava novamente na Série A do Brasileirão. Pois é, Amanda, é muito triste, né, saber que no Brasileirão Feminino, acho que a principal competição aí do país, né, a Série A1 ainda do Brasileirão Feminino, né, tá acontecendo esse tipo de coisa, né, deixou para a última rodada o Real Ariquemes, mas ainda lutou até o fim, de certa forma, né, jogou todos os jogos do campeonato e na última rodada resolveu não entrar em campo por questões óbvias, né, que a gente já falou aqui, né, atraso de salário, falta, né, de apoio mesmo, de estrutura aí desse time, realmente muito triste ver isso no Brasileirão. E como a Gabi Lira falou, né? A gente viu ali também a tarde do Sport TV ali, mas é a Gabi Lira mesmo que falou sobre isso. Não após o jogo, né? Como você disse, que o jogo não aconteceu, mas entre esse meio tempo aí de não subir o campo e depois elas subiram, né? Todas de camiseta preta para falar sobre tudo isso que tá acontecendo, né? E a gente traz aí também um pedacinho aí da matéria, né? Tá lá completa no site, vocês podem, todo mundo pode conferir lá, né? A apuração das meninas aí do Fute das Minas, falando com o CBF também, tem o retorno da CBF sobre tudo isso que tá acontecendo, né? E também o retorno do Real Ariquemes. Mas eu acho, Amanda, que a gente tem que deixar claro também aqui que acaba que um fica jogando a culpa pro outro, eu não tenho culpa nisso, né, me abstenho disso, eu não tô aqui. E quem sofre no fim são as jogadoras que acabam tendo esse tipo de estrutura para jogar. Então acho que é válido esse protesto, enfim, do Real Ariquemes, que a gente não tenha mais isso, principalmente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? A gente já teve outros casos, mas em outras divisões, mas na primeira divisão acho que é a primeira vez que a gente tem um caso tão triste assim de tanta falta de tanta coisa, né? Eu acho que a gente já falou sobre estrutura, a gente já falou sobre gramado, a gente já falou sobre arbitragem, mas assim, jogadoras que ficaram sem comer, jogadoras que, né, estão com salários atrasados e que não recebem, isso é realmente muito triste. Pois é, né? Eu acho que
como você falou, todos os episódios lastimáveis, assim, né, do futebol feminino aqui no Brasil, do Brasileirão feminino. Eu acho que essa é a maior derrota, né, que houve no Campeonato Brasileiro desse ano. Entre tantas derrotas que a gente vem falando aqui, né, em termos de transmissões, como você lembrou, Mari. E acho, né, é exatamente essa a sensação que você disse, né. Eu sempre me sinto, principalmente nessa apuração também, que a gente foi ali, buscou as fontes, né, buscou as partes, na verdade. Eu sempre acho que a gente tá numa grande arena de ping-pong, né? Onde um vai empurrando ali. O dirigente do Hurricanes disse que não estou conseguindo pagar agora porque a CBF não me repassou os valores de logística, que não tem a ver com salário, tem a ver com as logísticas de viagens, né? Ali do clube. Aí a CBF diz que não, que nós repassamos. Isso não procede, mas que também não tem gerência nessas situações. Então a CBF não interfere como entidade. Só quando há uma denúncia, né? Essa foi a resposta da CBF. E aí, por meio da federação. As federações, a gente sabe a realidade no Brasil, não acompanham, né? Em sua maioria não acompanham. Isso eu posso afirmar, porque a gente acompanha de perto, a gente relata essas histórias. Então, assim, é uma grande arena de ping-pong dentro do futebol, né? Fazendo aí uma leve brincadeira, né? Com os esportes, assim, é uma grande arena de ping-pong, porque fica esse empurra, esse joga, e no final ninguém resolve. E esse é um problema, né? Eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que... E entendo aí os trâmites de CBF, de entidades, de federação, de onde cada uma pode se intrometer, né? Mas eu acho que quando acontecem... Não é um ou outro caso, né? Não é exceção, é regra. Quando acontecem vários casos como esse, eu acho que tá na hora de parar, refletir, né? Tá tendo aí repensando a estratégia de futebol feminino. Então, parar, refletir sobre como que essas entidades devem agir, né? Se não está funcionando desse jeito, que claramente não está funcionando, né? Não dá para a CBF sempre dizer assim, olha, não é nossa gerência, a gente não tem como intervir, ou então a federação ficar em silêncio, então vamos mudar, né? Vamos fazer, transformar, né? Criar uma solução que funcione para que isso possa não acontecer, porque não dá também para o Brasil se apresentar como candidato de uma Copa do Mundo em 2027 com esses problemas. Não dá, né? A gente, inclusive, uma matéria sua também falou sobre como tá o futebol feminino na Austrália agora, o que um país precisa fazer, né, em termos de desenvolvimento para sediar uma Copa do Mundo. E, mais uma vez, o Brasil dá uma lição de que ele não está pronto. Não está pronto, não está tudo certo. Não existe copo meio cheio nessa situação. Eu acho que a gente só está cada vez mais com o copo se esvaindo ali, né? Se a gente também for fazer essa metáfora. Então, acho que é um momento também de parar, né? Todo mundo, mídia, entidades, e pensar o que se pode ser feito para melhorar a situação, né? Porque se a gente fosse comparar, né, esse caso, seria um caso aí de um trabalho análogo à escravidão, né? Onde você tem escassez de comida em certos momentos. Não estou falando que é a regra de sempre, mas escassez de comida em certos momentos, falta de atendimento, né, médico ali, assistência médica quando é necessário, né? A gente está falando de lesão, né? E o corpo é a ferramenta de trabalho das atletas. Então, acho que é muito descaso, né? Tá na hora de mudar, né? Então, fica aí também essa reflexão e espero que não seja mais um caso de vários outros que vão acontecer, que, de fato, a gente pare e vire a chave, né? Fica esse recado também para as entidades, esse apelo, na verdade, para as entidades. Mas vamos lá, né, que futebol feminino, ainda bem que não é só isso, né, tem também, né, a parte quando a gente entra para o campo e vai falar, né, sobre os jogos, vai falar sobre os classificados. E como a gente tinha falado antes, na última rodada, né, seriam definidos os classificados para as quartas de final do Brasileiro Feminino, tava ali todo mundo brigando por a sua vaga, brigando também para não cair, e a gente tem as definições, né. O São Paulo se impôs fora de casa, né, a gente tinha comentado que seria uma partida assim muito parelha ali entre São Paulo e Grêmio, os dois brigando. O São Paulo se impôs e venceu o Grêmio por 3-0, né? Uma vitória aí para demarcar mesmo, né, o lugar no G8 e definiu sua vaga entre os classificados, né? E com o resultado, né, o Cruzeiro empatou também diante do Real Brasília por 1-1. O Cruzeiro herdou a vaga também para os classificados, né? E além disso, né, o Grêmio ficou fora das quartas de final, o Kinderman, que tinha chance também de G8, perdeu para a Ferroviária por 3-0 e ficou fora, a gente tá vendo a tabela aí, e aí se definiram os classificados, né? A gente já tem as definições aqui dos duelos das quartas, né? Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Ferroviária Internacional e Santos e Flamengo. Antes de falar das próximas, né, dos próximos passos, queria que você me falasse, Mari, se você surpreendeu nessa definição ou se, como a gente tinha comentado, tudo poderia acontecer.
Pois é, Amanda, eu acho que antes de falar, queria falar que eu ziquei o Grêmio, né? Porque no programa passado eu praticamente cravei aqui que eu achava que dentro de casa o Grêmio ganharia do São Paulo, né? Então, eu tava esperando essa vitória do Grêmio, né? Dentro de casa. O Grêmio tava de bons resultados dentro da sua casa, tinha conseguido uma vitória importante contra o Inter dentro de casa, que a gente comentou aqui, mas por fim o São Paulo acabou realmente fazendo um jogo excelente, 3-0 fora de casa, cravou sua vaga, né, no G8, e aí deu espaço pro Cruzeiro só empatar, né? Porque o Grêmio precisava ganhar do São Paulo, né? E aí, por confronto direto, assumiria essa vaga. E o Cruzeiro contou com essa vitória aí de São Paulo, empatou com o Real Brasília ali e garantiu sua vaguinha também. Kinderman não conseguiu, né? A gente falou também que a vida do Kinderman era a mais difícil, né? Entre todos esses times, porque enfrentava a Ferroviária fora de casa. E a Ferroviária fez bem seu papel aí, também venceu bem e subiu até na tabela, né? A Ferroviária agora é terceiro na classificação geral, então a vida do Kinderman realmente era difícil, mas para quem brigou o campeonato inteiro contra o rebaixamento, é um resultado muito bom pro Kinderman ter ficado na 10ª colocação, respira, vai ter ano que vem mais uma Série A1 para disputar, tem chance de se renovar, talvez tenha chance, né, quem sabe mais patrocínios, mais ajuda, e conseguir formular um time um pouco melhor para que dispute de novo, né, umas quartas de final. Outro time também, Grêmio, né, repensar como foi essa temporada, acho que vale a pena aí repensar também, né, talvez umas contratações pontuais para o Grêmio, para que ano que vem esteja de novo no G8, né, pela primeira vez o Grêmio ficou fora, então o Grêmio não disputa as fases finais, Grêmio que é um clube aí que tem crescido nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, então realmente essas equipes aí não conseguiram, mas felicidade, torcida do São Paulo, torcida do Cruzeiro, que estão aí no G8, completam esse G8. E como você falou, também foram definidos rebaixamentos, né? Então a gente também tem que falar aqui do Bahia, né? Que se juntou aí a Ceará, Real Ariquemes e Atlético Paranaense e vão disputar a segunda divisão do ano que vem. Muito bem, você falou em primeira vez aí que o Grêmio ficou de fora, primeira vez que o Cruzeiro, né, desde que subiu aí para a Série A1, foi classificado para a próxima fase, já é muito comemorado, né? E lembrando também, né, como você falou, investimento, né? O Cruzeiro reformulou seu departamento de futebol feminino, investiu nesse departamento, fez contratações aí que a gente vem comentando, né? Inclusive, eu sei ali que a briga pela artilharia tem uma distanciazinha ali da Amanda, né? Mas estão despontando ali como artilheiras, né? A Bianca Brasil, a Carol Baiana também, né? Que somou gols ali. Então, o Cruzeiro teve aí uma grande equipe que acredito que estava dentro do objetivo do Cruzeiro, né? Se classificar aí para a próxima fase. Eu acho que é legal também quando o departamento aí matura o seu objetivo e diz, olha, nosso objetivo é pelo menos chegar aqui, conseguiram, parabéns também aí a toda a equipe do Cruzeiro e as cabulosas, né, que fizeram essa classificação, brigaram. E uma pena também para os rebaixados, eu ficava aqui torcendo pelo Bahia. E um ponto interessante do Bahia é que assim que aconteceu o rebaixamento, né, o clube, ele lançou uma nota lá e disse, olha, a partir de agora, né, estamos assumindo um compromisso de fazer mais investimentos, né, entender o que aconteceu, né, corrigir os erros para voltar à Série A1 ano que vem. Então também eu acho importante, né, essa autoanálise do clube. Eu vi até alguns torcedores comentando que alguma coisa aconteceu internamente, a gente não está sabendo de nada por aqui. Mas eu achei importante também esse posicionamento, né, porque é isso, né, eu acho que os clubes que estão ali, né, a gente vai falar dos que subiram também já, mas que estão ali, conseguiram acesso para a Série A1, eles precisam se preparar também, porque é outro nível, né, Mariana? Sim, a gente viu, infelizmente o Atlético Paranaense também caiu, né? Espero que o Atlético Paranaense também tenha essa mentalidade, né? Ver o que errou esse ano, que não deu certo e trabalhar para que, né, na próxima temporada faça uma boa Série A2 e volte, né? São clubes importantíssimos no cenário brasileiro. São clubes, como a gente fala, né, que também fogem um pouco desse eixo aqui que a gente sempre vê, de Rio, São Paulo. A gente pode até falar depois também dos times do Rio, né, que subiram. Então tem mais cariocas aí pro campeonato do ano que vem, então que tenha também paranaenses, que tenham, enfim, outros times de outros estados, como você falou, né, do Nordeste também, né, o Bahia e o Ceará acabaram caindo esse ano, mas que a gente tenha também outros times e o Campeonato Brasileiro seja cada vez mais regional também, é o que a gente quer. Muito bem. E falando ainda em Brasileiro A1, vamos para as quartas de final, né, próxima fase. Eu vou dar aqui um overview de todos os próximos jogos. Antes disso, só, né, pontuar aqui como foram esses confrontos na primeira fase do Brasileirão, né? Corinthians, quando enfrentou o Cruzeiro, venceu por 7-1, né? Foi um placar elástico, aí também um jogo atípico do Cruzeiro, a gente comentou aqui. Palmeiras São Paulo venceu por 1-0 o Palmeiras. Ferroviária venceu por 2-0 o Internacional. Santos
3-0 o Flamengo aí, logo no início da primeira fase. E aí, ó, Internacional e Ferroviária se enfrentam no dia 17, no sábado, no Estádio Centenário, sem transmissão, infelizmente, a gente tá vendo aí os confrontos. No domingo, às 16 horas, São Paulo e Palmeiras, no estádio Bruno José Daniel, com transmissão da Rede Globo. 16 horas também, Flamengo e Santos no estádio Raulino de Oliveira, com transmissão. E aqui, no dia 19 de junho, segunda-feira, 8 horas, Cruzeiro e Corinthians no estádio Patingão, com transmissão do Sport TV. Só um aspa aqui, esse jogo 16 horas, Flamengo e Santos, vai ser para algumas partes né, algumas, como é que chama? Redes, né, da Globo, regiões da Rede Globo. Então, para uma parte vai passar Flamengo e Santos, para outra parte São Paulo e Palmeiras, por isso mesmo horário ali, os dois em horário nobre aí no domingo na Globo. Duas perguntas que eu quero passar para você, Mariana, agora, jogar a bola para você. Primeiro, se você acha que esses placares aí da primeira fase vão influenciar, ou que é tudo diferente agora, que é outro jogo, é outra vibe também ali. E outra, falar também um pouquinho desses estádios, dessas transmissões, né, que virou também o tema aí dessas quartas de final. Sim, primeiro falando das quartas de final, né, eu acho que são quartas de finais, assim, muito legais a gente acompanhar, a gente até estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre isso, né, sobre ver times aí fortes se enfrentando, né, vai ter um clássico paulista logo de cara, né, vai ter um Corinthians e Cruzeiro também, que é dois times, Corinthians, né, favorito, né, nesse confronto, mas pega um Cruzeiro também reforçado, e como a gente disse, que vai vir bem. Ferroviária e Internacional tradicionalíssimos, né? Tem chegado os últimos campeonatos aí muito forte, então é uma equipe muito bem. E fechando Santos e Flamengo, que você disse que o Santos, né, meteu o pé no Flamengo aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora vai ser diferente, não porque o Santos não tem a chance de ganhar, acho que o Santos até vai muito bem nesse jogo, mas é um jogo mais difícil, eu acho, do que foi pro Santos na primeira rodada, que o Santos amassou o Flamengo, então acho que vai ser um jogo mais difícil. Sobre os resultados que você falou, não acho que vai ser 7-1 não, do Corinthians e Cruzeiro, realmente é um jogo, hoje as equipes estão bem mais consolidadas, né, principalmente o Cruzeiro, acho que o Corinthians continua mantendo a sua força, né, chega como favorito para essas quartas, mas não vai ser 7-1. Como eu disse também, acho que Santos e Flamengo vai ser um jogo mais pegado, talvez o jogo mais disputado dessas quartas de final, assim, elenco aí, Santos e Flamengo e Ferroviária Internacional, acho que vão ser muito disputados. E no Clássico Paulista eu vejo um pouco de favoritismo do Palmeiras, acho que pelo elenco, pelo momento, né, pelas meninas que estão jogando, acho que o São Paulo fez uma ótima partida contra o Grêmio, né, nessa última rodada, mas tinha oscilado bastante, perdeu jogos assim importantes, sofreu algumas derrotas contundentes contra o Corinthians, por exemplo, né, em Cotia. Então, assim, o São Paulo não estava tão bem assim no campeonato, então eu vejo um leve favoritismo do Palmeiras aí nesse confronto, mas acho que serão 4 confrontos aí bem abertos, que a gente pode esperar de tudo e esperamos que a gente consiga acompanhá-los, né. Falando um pouco de transmissão, como você já perguntou, Amanda, realmente, né, muito legal ver jogos na TV aberta, principalmente domingo, 4 horas da tarde, muito legal, mas demorou, né? Demorou para ter jogo do Brasileirão na TV aberta, a gente tem que falar sobre isso. Só nas quartas de final a gente vai poder ver o principal campeonato do Brasil neste ano, né, na TV aberta, já que em outros anos a gente teve, né, transmissões da TV aberta, principalmente pela Band. E alguns jogos pelo Sport TV e o jogo Ferroviária e Internacional, como você bem citou, sem transmissão da TV, né? Provavelmente os clubes vão transmitir, ainda não foi anunciado, mas acredito que não vai ficar no escuro esses jogos, pela importância dos jogos e também pela grandiosidade das equipes que apoiam o feminino, né? Há muito tempo, então com certeza terão transmissão, não pela TV detentora de direitos, né? Que é a Rede Globo. Mais jogos do Sport TV, jogos na Globo, alguns jogos de ida e volta, horários também, né? O Corinthians volta contra o Cruzeiro 6 da tarde numa segunda-feira, então também foi um horário questionável aí para a torcida. E estádios também não são nos estádios principais, né? Palmeiras e Santos, né? Vão mandar nos seus estádios principais os jogos de volta, mas nos jogos de idas a gente viu que vai ser um pouquinho longe da torcida aí, até fora das capitais, né? Então, mais uma vez aí o Campeonato Brasileiro entrando numa fase tão decisiva, mas com alguns problemas ainda e algumas discussões que a gente tem visto principalmente pelos torcedores, né, nas redes sociais, reclamando aí dos horários, dos lugares que vão ser os jogos e também da falta de transmissão de alguns, né? O torcedor da Ferroviária pegou no pé aí, Ferroviária não vai passar na TV? Então, Ferroviária... acho que
realmente... Tradicional, né? Não pode ficar de fora. Tradicional, multicampeã ali do futebol feminino, é sempre bom lembrar, tá, gente? Ferroviária não é rodoviária. Ferroviária, né? É grande, né? Tem o seu nome aí no futebol feminino. E acho que também até a torcida é bem engajada, né? Então acho que muitas vezes é um erro também deixar de lado equipes. E um embate, como você falou, muito parelho, né? Ferroviária Internacional vai ser um jogo ali muito bom de assistir, muito parelho nessa fase final. Então, também concordo. Acho muito errado deixar de fora da transmissão. E uma coisa que eu ia falar, você comentou, né? De que os estádios, né, nessa primeira fase são muito longe. E, assim, o curioso não é engraçado, é curioso. É que, às vezes, os clubes ficam fazendo malabarismo para explicar por que escolheram o estádio, né? A gente descobriu que o do Inter, né, não vai ser no Beira-Rio porque vai ter um show no Beira-Rio. E o Inter falou que jogou lá para o interior, né? Acho que é interior, região metropolitana, Caxias, para aproximar a torcida, né? A gente quer aproximar a torcida do interior ali, não da capital, né? Do interior do estado, com a equipe. Pô, fala a verdade, né? Um pouco, né? Para ficar enganando a torcida. Eu acho legal também ter esses jogos, né? Fora ali do centro, de vez em quando, mas, caramba, fase decisiva, né? Precisa da torcida, da equipe. Então fala a verdade, ó, a gente vai fazer um showzinho aqui, né? Por isso que não vai ter. Acho que é melhor, né, Mariana? Sim, o com pessoal certeza. pesquisa no Twitter, descobre rapidinho. Fala a verdade, é melhor. Mas é isso, acho que perde, né? Quem perde são os clubes, né? Isso é preciso deixar. Uma decisão, ela não é decidida só dentro de campo, é fora também. Então, todo esse entorno, né? Tanto a torcida ali assistindo, né, pela TV, como ali no estádio, vai fazer toda a diferença, total diferença. Então, é lastimável que, até nas fases decisivas, né? Ao contrário do que já disse a CBF, a entidade, né, enfim, essa transferência de direitos, de detentora de direitos, né, para transmitir, até nas fases decisivas a gente tem aí algum jogo que não é transmitido pela TV, pelo menos. É isso, né, vida que segue. Eu acho que... faltou dizer que os jogos de volta vão ser dia 25 e 26, e quanto às minhas opiniões estão bem parecidas com as suas, viu? Eu acho que tem jogos ali que realmente tem um favoritismo, mas muita coisa aí vai mudar, principalmente nessa fase final. Você falou bem de São Paulo, né? Porque a gente já vinha falando que como os times terminaram nessa primeira fase, vai dizer tudo ali, vai levar um clima diferente para a decisão, então acho que isso vai contar muito também. A gente vai descobrir aí no final de semana. Passando agora para o Brasileiro A2, né? Tivemos também, né, novos integrantes da Série A1, os classificados aí para a Série A1 do Brasileiro Feminino. Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense e América Mineiro, agora, né, a partir de 2024, estão na Série A1. Mariana, você falou aí dos times do Rio que subiram, Fluminense, inclusive, grande nome da base, né, do futebol feminino brasileiro. Queria saber também de você se você achou aí bom, né, até para o enriquecimento do campeonato. Sim, com certeza. Eu acho que vai ser um campeonato muito pegado e muito legal de acompanhar ano que vem, né? Espero que essas equipes aí também estejam se preparando para encarar uma 1, que a gente sabe que o nível é diferente, né? Enfrentar as equipes de ponta do Campeonato Brasileiro. E também a gente falou dos cariocas, né? Que agora vão ter 3, né? Na primeira divisão, Flamengo, Botafogo e o Fluminense. E também vão ter 3 mineiros, né? América Minas subiu, tá ganhando aí, né? A América subiu, se junta aí Atlético Mineiro, que escapou do rebaixamento, e o Cruzeirão aí classificado, as cabulosas classificadas para as quartas de final. Então, ano que vem também a gente vai ter 3 times mineiros na Série A1 do Campeonato Brasileiro, né? A América que fez uma campanha regular, né? Na segunda divisão, não foi uma campanha assim tão boa quanto do Red Bull Bragantino, por exemplo, na primeira fase, né? Que liderou de ponta a ponta. Mas muito legal aí ver equipes como a América também subindo, né? Eu acho que o Red Bull Bragantino caiu, aprendeu com os erros, esperamos, né, que volte fortalecido aí, fez uma excelente campanha na A2, né, desse ano, que não tinha feito na 1, né, do último ano. E o Fluminense também, que foi sofrido aí, né, nos pênaltis, conseguiu essa classificação para a Série A1. A gente fica feliz, né, pelas torcidas também que estão acompanhando aí. Então, ano que vem o campeonato ainda mais disputado e ainda mais recheado aí de grandes clubes. Maravilha. E as definições da semifinal, né, do A2 ficaram assim: Botafogo, Fluminense, né, um clássicozinho aí carioca, e Red Bull Bragantino e América Mineiro. América Mineiro que, se salvo engano, revelou aí a Duda Sampaio, ou
que ela passou por lá, com certeza. Mas eu acho que foi a equipe que revelou a Duda Sampaio, grande jogadora da seleção brasileira, né? Então, para os mineiros, trembão, né? 3 equipes aí no Brasileiro A1. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente traz, né, mais novidades aí, né? Os resultados dos jogos de ida, pelo menos das quartas de final do Brasileiro A1. E também tudo que rolou, né, nessa rodada de decisão do nosso grande Brasileirão Feminino. Obrigada, Mari. A gente volta na semana que vem. Não esqueçam de curtir, dar o seu like, compartilhar, comentar aqui, dar a sua opinião de quem vai passar, né? A gente quer saber também. E a gente tá de volta semana que vem. Tchau, tchau.